Rafa, ontem você estava comentando o jogo, decifre aqui para o torcedor que não, ou a torcedora que não acompanhou, fale sobre a partida, mais uma vitória, 100% na Liberta, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, classificadas oitavas, uma campanha muito legal de se comemorar mesmo, de se comemorar um primeiro tempo diferente de segundo, sua avaliação sobre o jogo. CJ, primeira coisa, Atlético como Atlético. O Atlético já tem uma cara, já tem um jeito de jogar e tá se repetindo e os adversários já conhecem e não conseguem, de alguma forma, ser superior do que o Galo nos jogos. O Atlético ontem tomou conta do jogo. Tem influência do torcedor? Tem, um pouco, porque o Rosário é muito forte com seu torcedor. Sim, sim. Mas Seria outro jogo. Um pouco, CJ. Por aquilo que nós estamos vendo do Atlético, não seria completo, seria um jogo um pouco diferente. Porque Já o Atlético, é diferente. Sim, perfeito. Mas não seria, pra mim, acho que determinante Entendi. na situação do jogo. O Atlético, pra mim, seria superior mesmo com a casa cheia, com o torcedor adversário. Então o Atlético tomou conta do jogo, teve um primeiro tempo até os 25, 30, com bom volume, tendo algumas chances com o Hulk, com o Paulinho 2 ou 3, com o Scarpa 2 ou 3. Depois do finalzinho do primeiro tempo, diminuiu um pouquinho o ritmo, iniciou o segundo tempo com uma certa dificuldade. Nós falávamos isso aqui. E aí, quando a gente, até no intervalo, na jornada, a gente comentava, o Atlético tem um bom volume, tem controle de jogo, o Rosário não finaliza. O que está faltando? Talvez uma jogada individual, 1 para 1. Por mais que o Atlético hoje seja um time... Não foi bem essa expressão que você usou, não, que eu usei fiquei sabendo, o X1, que o Bob me questionou. O que é X1? Não vou usar X1 mais não gosto. Prefiro mano a mano. Tá trocando de carta. Prefiro 1 contra 1, prefiro um mano a mano. Perdi o raciocínio aqui, o Rafa falando aqui. Você estava no Atlético, precisava de 1 a 1. Aí precisava dessa jogada, porque o Atlético vinha jogando bem, o Atlético não sofria, o Atlético tinha volume, tinha finalizado 7 vezes contra nenhuma. O Rosário não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo, 0. E aí, quando entra o Alisson, o Atlético ganha isso, que é a jogada individual, porque o raciocínio meu era que, por mais que o Atlético coletivamente seja um time muito forte, ele tem poucos jogadores que vão pra cima e tentam o drible. O Paulinho é do toque, a Arana é do toque e vai, o Scarpa é desse tirar pro lado e bater ou cruzar, não é o cara do drible. E o Hulk faz isso um pouco não, o Hulk faz isso, e o Alisson poderia ser esse cara. Tanto que quando ele entra, eu acho que o Atlético ganha isso, ganha um pouco mais desse 1 para 1 e consegue desenvolver algumas coisas com o Alisson, né? Ele não fez uma partida brilhante, mas ele entregou isso. E o Atlético consegue o gol. Eu acho que com muito merecimento, dentro do seu padrão de jogo. O Fux jogando, o Atlético ganha muito esse passe entre linhas. O Gemerson carrega um pouco mais a bola. O Fux é muito do passe. Ele achou o Hulk, o Zaratio, o próprio Paulinho, algumas vezes quebrando, né, a primeira linha de atacante, os jogadores do meio campo. Acho que o Atlético ganha isso com o Fux. Partidaça do Batalha. Otávio, mais uma, ele é Alan Franco, uma partidaça do Otávio. Então, assim, Atlético sendo Atlético do Milito. Para mim, um grande jogo, apesar do 1-0. É engraçado quando você fala Atlético sendo Atlético do Milito, que de forma coletiva você escolheu aí uns 4 ou 5 jogadores para ser eleito camisa 10. Ó, partidaça do fulano, partidaça do fulano, partidaça do ciclano, partidaça... Mas eu citei muitos jogadores do meio para trás, você reparou? Uhum. O Atlético foi muito consistente e ganhou de 1-0. Normalmente quando ganha 2, 3, a gente vai o camisa 10, claro, vai ser o atacante, vai ser o meia. Então eu citei os de trás porque o Atlético não sofreu. O Rosário deu 2 chutes no gol no segundo tempo, 2 para fora. O Everson não fez nenhuma defesa no jogo. Para não ficarmos só com o do meio para trás, de destaque, merece destaque o garoto Alisson, né? Pela entrada, pela individualidade. O que mudou ali pelo lado direito. Gris, você acha que o Hulk jogou de um jeito diferente ontem? Ontem na transmissão, o Rafa Miranda fez uma observação. Como é que você viu o posicionamento do Hulk e as substituições? Não é plantando crise, é observação e é muito legal que acontece o que o técnico quer. Jogador nenhum quer sair. Você, quando está disputando a pelada no seu bairro, na sua rua, no seu campo de terra, se o cara te tira, você fica puto. Se você está jogando a peladinha no dia de semana, quando seu time perde, 10 minutos ou 2 gols, você tomou os 2 gols ou 10 minutos, você fica puto. É claro que o jogador profissional, ainda mais um Hulk como Fominha, mas ontem a cara dos jogadores que saíram, eu estava comentando com o Rafa, era... Ai, que saco. O Scarpa saindo, o Hulk saindo. Só que o que entra ou dá resultado coletivamente ou dá o resultado individual. Fale sobre
os destaques individuais na sua O que avaliação? chama muita atenção é que, de novo, né, CJ, o Atlético tirou ali, talvez, 3 dos seus melhores jogadores, né, no jogo, tirou Zaratio, tirou Hulk E Scarpa. tirou Scarpa, e foi o momento em que o time teve ali, talvez, mais volume de chance mesmo, acabou conseguindo marcar o gol, né, porque, embora o Atlético tenha, de novo, isso já aconteceu algumas vezes desde a chegada do Milito. Ontem até falei um pouco a respeito disso no meu Twitter, porque assim, o Atlético é um time que tem um padrão que tá muito evidente, né? O Atlético vai ser isso aí, dentro ou fora de casa, contra adversário fraco ou contra adversário forte. É um time que tem um padrão muito forte de jogo, de tentar ficar com a bola, de tentar ficar dentro do campo adversário, de tentar controlar o jogo a partir disso. E tem conseguido, né? Em alguns jogos, não o jogo inteiro, mas tem conseguido, em geral, por mais tempo do que o adversário se impor e conseguir esse domínio. E ontem conseguiu um domínio de 90 minutos, né? Em nenhum momento, talvez ali no início do segundo tempo, o Rosário conseguiu sair um pouco mais. Teve um chute com o Campas. Conseguiu sair um pouco mais de trás, mas a rigor, em nenhum momento do jogo, o Atlético perdeu o controle e o domínio do jogo. Ontem já não teve tanto volume. Teve até um torcedor que me questionou quando eu falei isso no Twitter ontem, falando, pô, mas 16 finalizações não é volume? Eu acho que não foi. O Atlético teve de expectativa de gol, XG que a gente fala, 0,65. É muito pouco pelo volume que o Atlético teve, pelo controle que o Atlético teve dentro do jogo. Um time que tem aí 70% de posse de bola e tudo mais, ele ter menos de um gol de XG é pouco de volume. O Atlético não teve grandes chances ao longo do jogo, não conseguiu produzir grandes chances. Mas conseguiu controlar o jogo amplamente e acabou sendo premiado justamente no fim, marcando o gol com o Paulinho. Diga-se de passagem, impressionante, a estrela do Paulinho na Libertadores é um negócio que precisa ser debatido, né? Não tá bem, perde uma chance, perde outra, de repente com a bola no pé dele ele resolve os jogos. Tem sido assim com muita frequência na Libertadores. Mas um padrão muito grande e mais uma vez com os caras que estão saindo do banco ajudando muito, né? O Vargas, de novo, eu acho que deu um peso na área ali, por mais que não tenha entrado tão bem, mas deu um peso na área, incomodou um pouco mais o Rosário, e o Alisson foi o cara que mudou de fato o panorama do jogo com essa individualidade ali pelo lado direito, conseguindo incomodar um pouco mais o Rosário. Só voltando um pouco no que vocês estavam debatendo a respeito da questão da presença do público, por incrível que pareça, depois de ver o jogo, é claro que isso é fácil, entre aspas, falar agora, e é um negócio que a gente não sabe o que ia acontecer se tivesse a presença não tem jeito. Porque ali impactar no jogo, de alguma maneira, Sim. a presença do público ia impactar. Mas depois de ver o jogo, eu acho que pro Atlético poderia ter sido até melhor o jogo com a presença do público. Por quê? Porque ia tirar o Rosário um pouco de trás, eu acho. Porque o Rosário ficou muito confortável em passar o jogo se defendendo. O jogo ficou muito confortável pro Rosário desse jeito. O Rosário conseguiu se defender bem, né? É o que a gente falou, do Atlético ter tido muito controle, mas não ter conseguido criar muitas chances. O goleiro do Rosário, o Everson não pegou na bola, o Everson poderia ter ido assistir um filme. Mas o goleiro do Rosário também não fez grandes defesas ao longo do jogo. Então o jogo ficou muito confortável pro Rosário daquele jeito. E talvez se o torcedor estivesse ali empurrando e tudo mais, os caras iam se sentir mais confiantes, talvez, para sair um pouco de trás. E aí é lógico, repito. É cômodo dizer isso agora e pode ser que se o Rosário saísse mais de trás, ele causasse um incômodo maior para o Atlético. Mas pelo que foi o jogo, talvez se o Rosário tivesse saído um pouco mais, tivesse tentado jogar um pouco mais, talvez o Atlético pudesse ter achado mais espaços que ele não achou tanto ao longo do jogo. Mas padrão, CJ, para mim é a palavra que melhor define esse Atlético do Milito. E que bom que tem um padrão, né? Estávamos discutindo aqui há meses atrás que faltava um padrão. Não era, Tonton? Era, não tinha essa... O Atlético era um grande nada? Não tinha uma definição, um esquema tático definido. Né? E hoje nós discutimos que tá... existe um padrão independente de peças. Entra o Alisson, sai o Scarpa, entra um Vargas, sai um Hulk, sai um Zaratio, entra o Igor Gomes, sai um Lemos, entra um Fux, o Atlético vai tendo o padrão. O padrão, e isso é muito interessante. E aquilo que o Mirandinha levantou no início da semana, a Hulk dependência, está ficando cada vez mais longe. Está desidratando. E agora o Milito, com o adiamento da partida contra o Grêmio, terá um tempo, já que ele estava só no quarta domingo. Aí, para ele não só descansar os atletas, como para período de treino. A folga, óbvio, é muito importante para a cabeça, para o mental e para o físico, mas também esse baixo volume passa por esse desgaste, essa quantidade de jogos. São 10 jogos na sequência, né? 11 ontem, né? Dele?
Ontem foi o 12º, não? Com o Milito? É. 11º. 11º. É, né? 11º? 12º, não? Eu acho que foi o 12º também. Acho que o Vou te falar 11º aqui foi no agora. Campeonato Brasileiro. 12º. É. 12º. São 12 jogos sem nenhuma derrota. 8 vitórias e 4 empates. Meu Deus. 78% de aproveitamento. Esse homem está caindo no gosto. Daqui a pouco ele escreve um livro. Cabelo quente, coração gelado. uma coisa mais- Moléstias. É, moléstia. Cara, coração com moléstia. Depois eu quero falar do Paulinho. Vamos que eu falar. falei Vou anotar que aqui, ó. Você queria... Paulinho. Você pediu a saída dele durante o jogo, Rafa. né? Eu? Vontade de... Cara, vontade de esfregar sua cara no muro de chapisco. Ah, futebol é bom demais, O cara. Rafa tava aqui comigo. Futebol Cara, eu é não... incrível. Ó, ontem, pra quem não viu a Não, transmissão... eu quero justificar Eu depois. sei, disso. mas é porque existem conversas paralelas Justifica, com o microfone não, deixa desligado. Enquanto o Madeira narrava, o Rafa levanta, desliga o microfone e fala: eu não tiraria o Hulk, eu tiraria o Paulinho, ele tá mal. Gol! Aí ele olhou pra mim, regalou o olho. Mas vamos lá, você tá Aí, como o careca aí. microfone estava desligado, falou: realmente o técnico acertou de ter tirado o Hulk. Eu falei. Canalha.